Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Seto Brasil para falar da linha Watercell AF. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Martins, sou engenheiro químico, especialista em química ambiental e mestre em engenharia hidráulica e sanitária. Tenho cerca de 8 anos de experiência nessa área e hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a linha Watercell SFM e expor um pouco da nossa experiência com o produto. Tá? Visando aí a remoção de flúor de água de abastecimento, água potável. Então, assim como comentamos a questão do ferro e manganês, a presença de flúor na água de abastecimento, na água de poço, ela está intimamente vinculada com a geologia do solo. Tá? A portaria 2914 do Ministério da Saúde exige um padrão de flúor de até 1,5 mg por litro. Essa concentração ela é tida como ideal para garantir a boa saúde bucal, né? Ou seja, prevenir problemas de cárie. E o curioso é que acima dessa concentração ela causa efeito oposto, ela causa a famosa fluorose dentária, né? Que é uma reação química que acontece do flúor com o esmalte dos dentes, deixando ele mais poroso e vulnerável para outras doenças. Tá? Então, a linha Watercell AF, na verdade, é uma alumina ativada, não é uma zeólita, não é um quartzo. Tá? Basicamente, é óxido de alumínio ativado na atmosfera em um processo específico, para que ela seja seletiva ao íon flúor. Tá? Então, ela é um material granular com uma densidade aparente de 0,75 kg por litro, mais leve que a zeólita, por exemplo, com uma grande área superficial, em torno de 280 a 360 metros quadrados por grama de produto. A granulometria dela é de 1 a 1,6 milímetros. A principal aplicação é tratamento de água para potabilização, onde o teor de flúor seja de até 8 mg por litro. Então é importante frisar que esse é um material específico para tratamento de água, não é aplicável para efluentes, as concentrações de flúor são normalmente maiores. Tá? Outros pontos importantes: o teor de flúor da água tratada ele é muito menor do que 0,1 mg por litro, é comum 0,05, 0,01. Tá? Importante também dizer que ele não deixa residual de alumínio na água, que é uma questão relativamente frequente para a gente aqui. Como é constituída a composição do leito? Né? Basicamente, um vaso de pressão, onde eu tenho metade do leito para a expansão efetiva e outra metade o volume do material filtrante em si. Tá? As taxas de filtração, ou taxa de fluxo, melhor dizendo, ela varia de 10 a 20, a altura de leito de 1000 a 2000 milímetros, o tempo de contato é de 5 a 10 minutos, em função do teor de flúor na água afluente, né? A gente escolhe esse número. A capacidade de absorção dela é em torno de 1.200 a 1.500 gramas de flúor por metro cúbico de alumínio ativado. A pressão de operação é um pouco menor do que nas leis convencionais de zeólita, vamos falar aí de 0,5 a 3 kg de pressão. Isso está vinculado com a resistência mecânica do grão, tá? Lembra que é um material sintético. E o pH da água bruta ele tem que estar corrigido para 5 a 6. O ótimo é pegar em torno de 5. Tá? O arranjo do sistema em si, como que funcionaria? Bomba de alimentação, um pH-metro na entrada, esse pH-metro é fundamental para o controle de processos, vou mencionar um pouco mais para frente, e o vaso de pressão, com o quadro de manobra ou com a válvula de 3 vias, como é bastante comum de encontrar no mercado. Em função da qualidade de água da água bruta, como eu mencionei, a gente pode precisar de corrigir o pH. Uma alternativa seria trabalhar com uma solução de ácido fosfórico, já que é uma água para consumo humano. Claro que em função da qualidade da água a gente pode precisar ou não dessa bomba. O processo de funcionamento, como que a alumina, a Watercell AF, reage à água para tirar esse flúor, ele é semelhante a uma resina hidroquiônica, tá? Só que ela é muito mais seletiva. Então aqui nós temos uma ilustraçãozinha onde tem
aí à nossa esquerda, né, os ânions, que são flúor, nitrato, cloreto, sulfato, são os principais ânions na água. E na direita nós temos a condição da água tratada. E o meio, essa esfera, seria o grão da alumina ativada. Então, como funciona? O flúor entra em contato com a alumina ativada, a alumina ativada absorve esse flúor e elimina para a água a alcalinidade, que seria o hidroxilo. Tá? Quando vem o nitrato, por exemplo, ele não tem uma relação efetiva com a alumina, então ele vai sair na água tratada. Já o sulfato, ele tem uma pequena interação com a alumina. Então é importante saber, dimensionamento, por de processo, o teor de flúor, a vazão e também o teor de sulfato. Tá? Já o cloreto, tem um ânion muito presente em águas, ele também não tem interação nenhuma. Ele vai entrar e vai sair do filtro sem alteração significativa. Tá? Agora, um outro ponto importante, os bicarbonatos, né, que seria a questão da alcalinidade da água, eles são interferentes no processo, porque eles também são capturados, só que eles são capturados mais rapidamente do que o sulfato. Por isso que o pH da água da alumina ativada, da NaOH, tem que ser corrigido para 5 ou 5,5. Nessa condição eu tenho um teor mínimo de alcalinidade e ela consegue absorver muito mais íons flúor. Se eu trabalhar com pH de 7, eu praticamente perco todo o meu processo, porque a alumina vai preferir capturar a alcalinidade. Tá? Então, em resumo, também não há redução de cloreto e nitrato. Tá? Isso aqui é importante, que é um comparativo com a resina antiaquiônica para essa aplicação. Como a alumina é específica para essa aplicação, ela foi desenvolvida nesse sentido. Já as resinas foram praticamente também desenvolvidas para isso, mas são mais adaptadas, né? E elas têm grande sensibilidade a cloreto e nitrato. Tá? Então, elas também são bastante interferentes no processo. E outra questão importante para a alumina ativada é a presença de cloro livre. Tá? O cloro livre ele é antioxidante e ele vai acabar destruindo essa estrutura da alumina ativada. Então, antes de se remover o flúor da água, tem que ser uma decloração eventualmente ou uma pós-cloração depois de tratado. Tá? Em termos de arranjo de sistema de engenharia, como que fica o equipamento? Então, nós temos a bomba de alimentação, o pH-metro, o manômetro como é indicado e o core de manobra. Porém, a alumina ativada ela vai ter um tempo de vida útil, um tempo até a saturação. Quando ela saturar, ao contrário da linha TCOZN ou TCOZF, só a retrolavagem não basta para que ela volte a operar. Nós vamos fazer uma intervenção química. Tá? Então, para isso, nós vamos precisar ter uma solução ácida, uma bomba própria para ela, e uma outra bomba de solução alcalina, para fazer a regeneração química do produto. Tá? Então, em termos operacionais, tem o esquema de core de manobra aqui na figura, filtração de fluxo descendente, tá? A retrolavagem de fluxo ascendente, também preferencialmente com água filtrada, ou nesse caso, como é uma água já limpa, só com teor de flúor de excesso, até poderíamos estudar e trabalhar com a retrolavagem com água bruta, tá? Já que a alumina estaria saturada e não teria essa condição de ter uma hematoaquiônica, só realmente fazer a fluidização do leito. Na sequência, vamos fazer a primeira etapa de regeneração, que é a passagem de soda, né, no fluxo descendente, tá? Para com que a hidroxila da soda ela seja reabsorvida pela OTCOAF e para que a alumina elimine esse flúor que ela absorveu. Tá? Então, essa primeira água ela vai ter um pH extremamente alcalino e um teor alto de flúor, que equivale à massa de flúor que ela removeu durante o período de campanha. Tá? Na segunda etapa, na primeira fase, né, se faz um enxágue com água para tirar esse excesso de sódio do leito. E na terceira fase, na segunda fase, na verdade, se faz a passagem de solução ácida, HCl, por exemplo, ácido fosfórico, para que a gente consiga reduzir o pH da coluna, né, para reduzir até em torno de 5. Tá?
Na sequência, se finaliza com um novo enxágue de água para tirar esse excesso de ácido dentro do filtro. Tá? Ou seja, o processo exige esses cuidados, principalmente quando a gente fala em água potável. Tá? Nós temos aqui agora um exemplo de um dimensionamento para ilustrar essa questão de carga de filtração e a questão da condição de regeneração do leito. Tá? Então nós vamos ter uma água de vapor artesiano, são 10 litros cúbicos por hora, ele vai trabalhar por 12 horas por dia, com um teor de flúor de 3,5 mg. O pH da água bruta é de 8,5, tá? E uma turbidez de 1 NTU. Em geral, quando nós percebemos, não existe uma correlação direta entre aumentar o teor de flúor e aumentar o pH, mas é muito frequente uma água com alto teor de flúor também ter um pH elevado, tá? Em função da geologia do solo, como eu contei inicialmente. Então, os parâmetros de pH para essa água, nós vamos escolher um parâmetro mínimo, período de campanha mínimo de 48 horas, em função do volume, regime de produção de demanda de água no condomínio, por exemplo, ou na empresa. O tempo de contato da alumina e a água de 7 minutos, uma taxa de filtração de 15 metros por hora e uma concentração de flúor até 0,5 mg por litro, tá? Já que a portaria exige até 1,5. Tá? O fluxograma do sistema de blocos seria esse. Então tem água bruta, filtro de alumínio ativada, água tratada e distribuição. Tá? No caso, como nós não precisamos zerar o flúor sem deixar um residual, nós podemos fazer até um bypass do filtro para mesclar a água bruta com a água filtrada, já que essa água tratada não vai ter flúor, para eu fazer, determinar o teor de flúor na saída que eu quero. Tá? Essa é uma manobra que dá para diminuir até o tamanho do filtro em relação a essa aplicação. E você vai ter ganho de economia com produtos químicos também, fazer regeneração e volume de água de retrolavagem, etc. Tá? Então é importante corrigir o pH para 5,5, ter um sistema de regeneração, né, e um volume de água, um local adequado para destinar essa água da regeneração, porque ela vai ter um pH alto e um teor de flúor também elevado. Tá? Embora seja pequeno, em termos de volume seja muito menor que a vazão de água. Bom, as etapas básicas de cálculo. Vamos calcular o bypass do sistema, fazer um balanço máximo se for necessário, o volume de water cell AF, o período de campanha, nós vamos verificar se vai atender ou não a nossas 248 horas. Obtemos o diâmetro da coluna, verificar a altura de leito e expansão para determinar a altura cilíndrica e projetar o sistema de regeneração. Tá? Então, temos aqui o vaso de pressão, o volume de leito obtido em função do tempo de contato. Escolhemos aqui um tempo de contato de 7,2 minutos. Nós vamos obter um volume de material de 1.200 litros, tá? Convertendo esse material para massa, nós temos em torno de 900 kg. Tá? Lembrando que as barricas são material comercializado em barricas de 20 kg. Na sequência, vamos determinar o período de campanha, ou seja, qual que é a frequência de regeneração do equipamento. Então, a carga de flúor é o primeiro ponto. Lembrando que a carga é o teor de flúor vezes a vazão. Né? Nós temos uma carga, uma vazão de 10 metros cúbicos por hora com 3,5 mg por litro ou grão por metro cúbico de flúor. Então, nós temos uma vazão máxima de flúor de 35 gramas por litro, 35 gramas por hora. A campanha do equipamento vai ser baseada no número de 1.200 gramas de flúor para cada metro cúbico de alumina. Como nós temos 1.200 metros cúbicos ou 1.200 litros de alumina, nós vamos ter aqui uma frequência de campanha de 36 horas operadas continuamente. Porém, o filtro trabalha só 12 horas por dia. Então, temos que fazer essa correção de horas. Então, a campanha efetiva será de 68 horas, tá? Ou seja, uma retrolavagem, uma regeneração a cada 3 dias aproximadamente. Bom, com o volume de filtro e o tempo de regeneração adequado ao projeto, nós vamos em si calcular as dimensões do equipamento.
A primeira delas é determinar o diâmetro da coluna. Né? Aqui nós temos as equações. A área da seção transversal é a vazão sobre a taxa de filtração. Nós temos 10 metros por hora, uma taxa escolhida de 10,5. Nós vamos obter uma área de 0,5 metros quadrados, convertendo para uma altura com diâmetro, né, já que o vaso é cilíndrico, nós temos um diâmetro de 1.800 milímetros. Tá? Bom, então aqui nós obtemos que o diâmetro do filtro é de 1.800 milímetros. Agora nós vamos fazer a verificação da altura de leito. Tá? Então a altura de leito ela vai ser dada pelo volume de material dividido pela área da seção transversal que nós determinamos agora. Então nós temos 1.200 litros de alumínio ativado em 0,95 metros quadrados de área, ou seja, temos uma altura de leito de 1.860, sendo que o mínimo é 1.000 e o máximo 2.000. Então está adequado à altura de leito, não precisa aumentar o volume de material. Na sequência, nós vamos determinar aqui a vazão da retrolavagem e a expansão de leito. Lembrando que vazão de retrolavagem é igual a taxa de retrolavagem vezes a área da seção transversal. Nós temos lá uma taxa escolhida de 20, numa área de 0,95 metros quadrados, ou seja, minha vazão de retrolavagem de 19 metros cúbicos por hora. Nessa condição, a expansão de leito tem que ser em torno de 50%. Como nós temos somente o leito de alumínio ativada, a altura de expandida vai ser quase 1,90 m, 1,95 m aproximadamente. Tá? Na sequência, com essa altura de expansão de leito, nós vamos calcular a altura cilíndrica do filtro em si. Tá? Então, vamos considerar uma altura de segurança, uma folga de 100 a 150 mm, mais essa altura de expandido. Então, a altura cilíndrica do filtro, ou da coluna de absorção, tem que ser de 2.000 mm aproximadamente. Tá? Então, em resumo, ali temos as dimensões do equipamento, diâmetro de 1.200 e a altura cilíndrica de 2.000. Na sequência, entra o cálculo da regeneração. Então, aqui nós temos os números padrões. A primeira etapa é fazer a retrolavagem, como de praxe. Então, você faz uma retrolavagem de em torno de 10 minutos para fazer a expansão do leito. E na sequência, vamos fazer a passagem da soda. O volume de soda é determinado pelo volume de BV, né, que é o volume de leito, vezes o volume de material de alumínio ativado. No caso, vamos trabalhar com 5 BVs de soda e 1.200 litros de alumínio ativado. Então, nós vamos precisar em torno de 4.800 litros de solução de soda. Isso em volume. Em termos de peso, nós vamos trabalhar com uma solução a 1%. Então, eu faço a conversão para determinar a massa de soda 100%. Né? Por exemplo, soda cáustica em escama, por exemplo, ou a soda líquida, que é a 50%, que é o mais comum de se encontrar. Então, nós precisaríamos de 48 kg de soda, diluído esses 4.800 litros de água para fazer essa regeneração. Então, nós temos o volume da solução e o teor dela. Agora nós vamos determinar qual que é a vazão de passagem da soda dentro do filtro. Tá? A vazão de passagem da soda é igual à área da seção transversal vezes a velocidade de passagem, que no caso é de 5 metros por hora. Então, a minha vazão de soda é de 4,8 metros cúbicos por hora, que vai me dar um tempo de contato em torno de 60 minutos, que é o tempo mínimo para a alumínio ativada sofrer essa peça de desorção, devolver o fluido absorvido para a água de regeneração. Concluída essa passagem de soda, nós vamos finalizar essa primeira etapa com o enxágue de água. O enxágue de água são necessários 2 BVs, então segue a mesma linha de raciocínio de cálculo de volume. O volume de água é igual ao BV vezes o volume de alumínio ativado. Então, 2 vezes 1.200, nós temos um volume de água de 2.400 litros. A vazão de passagem vai obedecer uma taxa também de 5 metros por hora. Então, a minha vazão de passagem de água é de 4,8 metros cúbicos. Como o volume é menor, eu tenho um tempo de contagem de 30 minutos para fazer esse enxágue de água. Na sequência, entra a segunda etapa, que é a regeneração ácida da coluna para reduzir o pH da mesma. Né? Então, o volume, nós vamos trabalhar aqui com 1,5 BVs, um volume bem menor de ácido em relação ao volume de soda. Então, nós temos lá 1,5 vezes 1.200, ou seja, precisa de um volume de ácido clorídrico de 1.800 litros. Nós vamos trabalhar com uma solução em peso a 2%, equivale a um consumo de 103 litros de ácido clorídrico a 35%.
Né? Aqui vale uma pequena observação. Você trabalha com ácido clorídrico justamente pelo cloreto. Se fosse o ácido sulfúrico, nós teríamos aquela correlação da interação entre o sulfato e a alumínio ativado. Né? Então, é melhor trabalhar com ácido clorídrico ou vidrometilo-fosfórico. Na sequência do cálculo, nós vamos determinar agora a vazão de passagem do ácido clorídrico, que também segue a mesma taxa de 5 metros por hora. Nós temos ali 0,95 metros quadrados de área, vezes a velocidade de 5, nós temos uma vazão de 4,8 metros cúbicos por hora, que vai me dar um tempo de contato de 22 minutos e meio, que é esse volume, o tempo para consumo desse volume de ácido que a gente calculou. Tá? Aqui a gente está apresentando em resumo o dimensionamento, então a vazão de 200 cúbicos por hora, período de campanha de 68 horas de operação, a banda de retrolavagem e as dimensões, volume de leito e as condições de regeneração.